Boa tarde, boa noite a você que está acompanhando aí a gente. Experimento 4 de prática de eletromagnetismo. Esse é o vídeo da prática, né, em grupo. Eu sou o Guilherme Rezende Marcos. Está com a gente aí o Christian, Luiz Gabriel e o Anderson. Somos todos estudantes da Universidade de Brasília, campus do Gama. Então hoje a gente vai abordar aí o procedimento experimental que foi a construção de um motor elétrico, de uma máquina elétrica, né? Vai apresentar aí a teoria que está por trás desse motor, os objetivos, os procedimentos experimentais, que foi a montagem desse motor, e a análise desses resultados. E após isso nós iremos fazer uma conclusão. A gente vai fazer dois experimentos, um é experimental e o outro é simulado. O primeiro experimento é a construção de um motor DC, de corrente contínua, e a segunda é uma simulação de um motor elétrico do tipo PM-SM, que é um motor síncrono de ímãs permanentes, usando o OneSoft Maxwell. Pode passar? Bom, falando um pouco sobre o motor DC, o objetivo desse experimento foi a gente verificar experimentalmente os fenômenos de indução eletromagnética em magnetização de máquinas elétricas, produzindo um motor DC com 4 bobinas e que funcionasse a 9 volts. Então, um pouco sobre a teoria dos motores. O motor DC é um tipo de máquina elétrica que converte energia elétrica, corrente contínua, em energia mecânica. Ele parte do seguinte princípio. Pode voltar um pouquinho isso, rapidinho? O princípio de funcionamento dele é o seguinte: sempre que um condutor conduz uma corrente elétrica e é colocado em um campo magnético, esse condutor experimenta uma força magnética que produz torque girando o eixo do motor. Pode passar. Então, quais são os componentes do motor? A gente vai ver no próximo slide, mas eu vou passar rapidamente aqui. Vou esperar a moto passar. Beleza. Então, o primeiro componente é a armadura ou rotor, que é a parte da máquina que gira. Ela é montada sobre um eixo e é constituída de um material ferromagnético que é envolto em enrolamentos, chamado de enrolamento de armadura, que nada mais é do que os enrolamentos de bobinas. Né? O segundo componente é o estator, que é a parte estática da máquina. É nela onde está o campo magnético estático, né, composto pelos ímãs lá, fornecendo ali o campo magnético que vai interagir com o campo magnético da espira, que vai ser alimentado por uma corrente. A terceira parte é o comutador. Os comutadores têm a função de manter a corrente circulando sempre no mesmo sentido na armadura, fazendo com que o torque gerado esteja sempre no mesmo sentido. Por último, estão as escovas, que elas servem para fazer o contato, né, da conexão da fonte com as espiras. E normalmente é de material de carvão ou grafite. Pode passar no escola. Bom, e aqui a gente tem uma figura mostrando todas as partes do motor. A gente tem aqui a armadura, que é composta pelas bobinas, temos o estator, que é composto pelos ímãs, temos o cabo de alimentação, as escovas e o comutador. Bom, então como é que funciona? Pode voltar um pouquinho, Luiz. Isso. Quando a gente vê que quando a gente alimenta uma espira, um material condutor, a gente gera um campo magnético. Então, aqui, esse campo aqui, dentro da espira, tem polo sul e polo norte. O que vai acontecer? O ímã também tem polo sul, aqui em azul, e polo norte, aqui em vermelho. Quando você alimenta essa espira, o campo magnético criado nesse polo sul aqui vai querer ir para o polo norte. E o polo norte dessa espira vai querer ir para o polo sul do ímã. E isso vai acontecer um giro. Beleza. Olhando aqui a segunda figura, aqui na metade do caminho, teoricamente o motor devia parar. Só que, por inércia, ele vai mais um pouco. Daí ocorre a troca a comutação aqui da corrente.
o que acontece? A inversão da corrente, e a gente tem a inversão dos polos, onde era positivo virou negativo, onde era negativo virou positivo. Então a gente vai ter mais uma sequência. Se a gente olhar aqui a terceira imagem, o polo norte da espira vai querer ir para o polo sul do ímã. E o polo sul da espira vai querer ir para o polo norte do ímã. E esse processo vai acontecer toda vez que aqui nos comutadores houver a troca do sentido da corrente. Então, para o movimento ficar mais suavizado, pode passar, Luiz, a gente coloca mais espiras. Então, quanto mais espiras, mais suave o movimento fica no motor. Daqui a gente tem um exemplo do que é feito nos motores industriais. A gente tem aqui na armadura uma estrutura ferromagnética que aumenta aí a ação do campo magnético. Pode passar. O segundo experimento é a simulação do motor síncrono de ímãs permanentes. E o princípio de funcionamento dele é semelhante ao motor DC, porém ele muda alguns componentes. O rotor dele é composto por ímãs e o estator por eletroímãs. Ficou faltando um pedacinho aqui. E não é necessário a utilização de escovas. E o objetivo desse experimento foi simular esse motor no soft Maxwell. Pode passar? O Guilherme? Então a gente cheguei nos procedimentos experimentais, que foi a parte de execução de todo o projeto, né? Então a gente começou primeiro, modelamos por meio de desenhos, né? O que a gente queria, a gente pensou no núcleo. Desculpa a tosse. A gente pensou no núcleo primeiro, composto por dois discos, né? Nesses discos teriam ali parafusos e tudo mais. A gente enrolaria as 4 bobinas, só que ia ficar uma coisa muito grande. Ia ficar uma coisa que gastaria muito material, e aí o professor nos deu uma ideia de reduzir bastante o volume do material, e aí a gente pensou, então, copiar a geometria de um motor elétrico mesmo, né? De um motor elétrico. Então a gente tem aí meio que uma cruz, né? Onde em cada haste dessa cruz vai enrolada uma bobina. A gente fez isso aí usando um software CAD, né? Isso foi o SolidWorks. Pode passar. Depois disso a gente utilizou, então, um equipamento, uma fresa, né? Um CNC, perdão. CNC. Se não me engano, foi na Home 600. E a gente fez utilizando o Fusion, toda a preparação para esse corte, para essa produção dessa peça. Inicialmente, nós iríamos utilizar cinco núcleos, né? Unificados, mas ia ficar grande, a gente viu que apenas com um núcleo já daria certo, né? Pode passar. Aí tá o vídeo. Tem um vídeo aí. Você passar o vídeo aí, Luiz? Sim, slide. A gente fez essa fabricação no galpão mesmo, né? Na oficina. Primeiro utilizando unidade, depois utilizando o difuso para criar a manufatura, depois mandamos para a máquina. Pode passar? Após a execução, a gente fez o enrolamento das bobinas, né? Utilizando um padrão. Então a gente enrolou as 4 bobinas, foram cerca de 100 espiras, se eu não me engano, 170 espiras. Foram 70 espiras, né? 130. 100 foi o primeiro. Teste, né? Isso, então foram 130 espiras. Elas têm a mesma direção, tá? As 4 respeitam as mesmas direções. Por quê? Porque na hora da gente colocar energia nela, é importante que elas criem um polo norte e um polo sul, que elas tenham ali a linha de campo orientada de forma no mesmo sentido. Pode passar. Depois disso, a gente fez um ponto comum, né, o ponto negativo.
E aí a gente fez, pode passar também, a gente fez o comutador. Esse comutador a gente prendeu junto a um eixo, que seria o eixo do motor, quatro peças, quatro peças finas de aço, quatro peças finas de aço, né? Elas eram abauladas da mesma, ali próximo do raio do eixo. Quatro por quê? Porque são quatro bobinas, né? Então cada hora uma ia ser entrar a corrente e sair pela outra, e as quatro não podiam tocar entre si, né? Porque senão a gente ia ter fuga de corrente ou um curto-circuito. Grudamos elas no eixo, pode passar. E aí a gente prendeu as bobinas em cada uma das placas, né? Fizemos o nosso computador aí. E ela ficou defasada aí 90 graus, mais ou menos, da bobina. Passar. Então tá aí, ó. A bobina tá numa posição, o comutador, ou a placa, né? Ele tá 90 graus à frente, adiantado. Colocamos também na ponta dois rolamentos, né? E uma estrutura de madeira. Essa estrutura de madeira foi para manter fixo o motor, para ele não se mover e ele ter uma rotação bem linear, né, com pouca vibração. Também montamos dois suportes para os ímãs. A gente utilizou ímãs de motores de partida, né? Que são esses ímãs que eles já possuem ali um formato mais cilíndrico, o que ajudou muita gente, né? Então, essa é a estrutura que a gente conseguiu montar. Ali a gente colocou também um botão, né, um interruptor de liga e desliga. A estrutura é toda de madeira. O cabo, o eixo, ele é feito de, se eu não me engano, PLA. Eu não sei se é PLA, né? Acho que é. O Rander, né? Disse que era algo parecido aí, PLA, eu não sei. O núcleo, ele é feito de PVC expandido. Nós temos dois rolamentos. Nós temos ali o que seria o porta-escovas, né? Para fazer o contato, a interface do computador com, com contato ali. A gente tem ali pregadores de roupa e essa aí é a estrutura que no final produziu o nosso motor. A gente colocou nesses fios aí uma tensão de 9 volts e 3 amperes. Pode passar. Pegou a bateria, e é esse é ele funcionando. O que fez o padrão? O Luiz. A gente percebeu que quanto mais próximo a gente deixava o imã, mais rápido ele rodava. Algumas posições do imã parecia que o campo ele se orientava melhor, então o motor ele ganhava eficiência. Uma coisa que a gente não fez, né, não tinha recurso para fazer, era medir a rotação dele, quanto de RPM que ele estava rodando, né? Mas deu certo, o experimento ele teve sucesso, né? Pode passar. Essa é a foto do grupo, né? Confirmação. Vou passar. E aí a gente tem o procedimento experimental também do motor PMSM, que é uma simulação que está no vídeo a seguir. Bom, então vamos para a simulação aqui no Maxwell. A gente vai simular um motor de ímãs permanente, um motor síncrono de ímãs permanentes. Tá aqui o que a gente vai fazer. E vamos fazer só um modelo 2D. E a gente vai usar um preset aqui do Maxwell, que o motor já está pronto, a gente vai só mudar os parâmetros. Então, eu estou aqui com uma nova janela aberta, vou renomear aqui para motor. Diz que já existe. Vou salvar. Ok. A gente clica aqui em cima e utiliza essa opção aqui.
a gente vai escolher essa primeira opção aqui. Motor síncrono de velocidade ajustada, né? Dá um OK. Vou abrir todas essas opções aqui. E a gente vai começar configurando essa primeira opção aqui. Então, número de polos a gente vai colocar 14. Frictional loss a gente vai colocar 24. Velocidade de referência a gente vai colocar 13.300 RPM. É um motor do tipo DC, só que a saída é trifásica, né? Aqui o tipo de circuito. Tem vários tipos de circuito aqui. Tem um triângulo, esse daqui em formato de ponto de Wheatstone. A gente vai usar esse aqui, formato estrela. Trifásico, né? A saída trifásica. Eu não sei se esses parâmetros estão corretos. 14, 24. Ok. A gente vem no circuito. A gente vai colocar que tem 120 graus. Transistor 2, diodo 2. Bom, depois do circuito, a gente vai vir no estator. Vamos colocar alguns valores aqui. Diâmetro externo 300, diâmetro interno 217, comprimento 75, aqui é 0,95. O aço a gente vai colocar esse aço aqui. Número de slot a gente vai colocar 12. O tipo de slot a gente vai colocar esse tipo aqui, o 4. Tem vários tipos aqui, né? E depois a gente vai configurar esses parâmetros aqui, o BS, o H0, BS1 e etc. Vou colocar o tipo 4, dá um OK e dá um OK. Já apareceu alguma coisa aqui na tela. A próxima coisa que a gente vai fazer é clicar no slot. A gente vai tirar o output design, vai colocar o HS0 em 2, esse daqui em 3, esse aqui em 11 e esse aqui em 2. Ok, a gente clica no slot de novo e vamos configurar o restante, né? Então vamos lá, 2, 3, esse aqui a gente vai colocar 17, aqui é 11, aqui é 23.5, aqui é 29 e aqui é 2. Creio que seja isso, 2, 3, 17, 11, 23.5, 29, 2. Ok, aqui já ficou consertado pra gente. Agora a gente vai no int, que são os rolamentos, né? E a gente vai configurar aqui para 1. A gente vai colocar esse tipo aqui de enrolamento. A gente vai colocar aqui 1 e aqui 4. E creio que seja isto. Ok. A gente vai vir no rotor. O diâmetro externo a gente vai colocar 210. O diâmetro interno a gente vai colocar 145. Comprimento 75. O aço a gente vai colocar aquele mesmo aço. Esse aqui. O tipo de polo a gente vai colocar esse aqui. A gente vai ter vários tipos. Pronto. Ok. Deixa eu só ver se eu coloquei certo. Ok. Nos polos, então aqui é 0.8, aqui é 2, aqui é 38 e aqui é 6. Vou botar aqui para vocês verem. No tipo de material, a gente vai adicionar um material aqui. Vou colocar isso aqui. Aqui na magnitude a gente vai colocar menos 1115 e a gente vai colocar quilo amperes por metro.
Ok, né? Ok, a gente vai escolher esse material. Fizeram um ok aqui. No shaft polo. Shaft a gente vai deixar desmarcado aqui, né? E creio que as configurações são estas. No análise aqui a gente vai colocar um solution setup. A potência nominal de saída desse motor é 110 watts, quilowatts, né? Quilowatts. Tensão nominal 300 volts. Velocidade de rotação dele é 3.300. Temperatura de operação é essa daqui. A gente dá um ok. Vou salvar novamente. Daí a gente pode ver se está tudo ok. Se está tudo ok, a gente vai colocar para analisar. Bom, a simulação foi concluída. Daí a gente pode ver aqui em results. Aqui vem no solution data. A gente vai colocar full. A gente pode ver os valores aqui, né? A eficiência do motor está em 97,6. A potência de saída, vou colocar aqui em cavalos. Tem uns aproximadamente 150 cavalos aí. A gente pode ver outros valores aqui também de nosso interesse. Vou fechar. Vou vir aqui em Results e Create RMX PRT Report Rectangular Plot. E a gente pode escolher aqui a nossa potência. O gráfico da potência. Está aqui, né? Desse ângulo aqui é onde esse motor tem a maior disponibilidade de potência. Se a gente vir em resultados novamente em Solution Data e vou colocar full aqui e vem Curves, a gente pode plotar as outras diversas curvas aqui de maneira mais rápida. Por exemplo, a eficiência do motor, podemos ver que o motor está na maior parte do ângulo de torque, né? Tem a maior parte do ângulo de torque, ele tem eficiência constante aqui, depois cai aqui no final. A gente pode ver a potência novamente, né? O mesmo gráfico que a gente tinha visto aqui, que a gente pode ver diversos tipos de gráficos aqui nessa opção. E creio que da simulação deste motor é isso. Então vamos lá, motor DC. Bom, nos resultados a gente observou que era muito sensível a questão aí do funcionamento do motor DC no que diz respeito à disposição dos ímãs, né? E também que a gente também não podia botar muita tensão no rotor, né? Porque aquecia bastante, né? Então tinha que ser assim uma relação de compromisso. Porque a gente não podia, ao mesmo tempo que a gente não podia alimentar com muita potência o rotor, a gente também não poderia deixar com pouca potência. Então a gente tinha que equilibrar a potência de forma a não aquecer muito o rotor a ponto de destruir, né, o esmalte dos fios, né, que constituíam as espiras de cobre. Então a gente ficou com 9 volts. A gente também observou a queda de tensão que vinha, né, na própria operação do motor. A gente acionou para demonstrar que dava partida, né, porque a gente percebeu também que não era fácil fazer ele dar partida por si só, né, quando o alimentava com a tensão de 9 volts, que foi a tensão determinada pelo professor. Então a gente colocou de forma que ele se realmente entrasse em rotação, né, o rotor. A gente então colocou de uma forma, a gente percebeu que ali os contatos com o estator também era importante, com o contator, né, aquele comutador, né, era importante a gente equilibrar ali, fazer ele ter em relação ao outro ali uma
correta, a gente sentia que influenciava na partida, né, do motor por si só. Então são questões práticas assim que a gente sentiu e a gente não conseguia modelar, né, através do modelamento a gente não conseguia perceber. Isso em relação ao motor DC. Em relação ao motor PMSM, que é um motor de indução, é um motor muito importante, é um motor que a gente conseguiu de forma a simulação, né, dele provar que é verossímil, né, é real, é muito utilizado, é muito importante porque ele é um motor silencioso, é um motor que tem uma performance melhor, é um motor que não tem o desgaste das escovas de carvão, né, como tem os outros motores. Então é de fundamental importância na indústria, nos sistemas automotivos, nos sistemas de eletrodoméstico, por exemplo, em máquinas de lavar roupa. Outro dia eu tive que trocar a minha e, por incrível que pareça, eu me deparei com esse tipo de motor, que aí eu percebi que era um motor do tipo PMSM, que é um motor de indução, brushless, né? O pessoal tá muito em voga, tá muito na moda, né? Chamar de brushless, esse tipo de motor aí na prática, né? Porque tem um torque bom, tem uma eficiência melhor e a rotação é atingida com mais facilidade. Então é um motor assim que tem uma utilidade, uma importância maior ainda em determinadas utilizações, né, do que o motor DC. Esses foram os resultados. Próximo. Continuando aqui, né, no motor DC a gente percebeu também que o eixo era muito importante, a distância dos ímãs com o rotor também influenciava na rotação, na velocidade de rotação. Então a gente teve esse cuidado de colocar ele no eixo, de colocar um sistema de rotação o mais sem vibração possível, né? O mais pista também, né? Os ímãs, né? Que o ímã a gente tinha conseguido de alto-falante, que é aquele que concentrava o campo no seu exterior, e esse daí não. Esse um ímã que jogava, né? Jogava um campo magnético. Então esse ímã foi muito importante. A gente percebeu que ele deu uma eficiência muito grande para o motor, né? Esse tipo de ímã. Essa geometria do ímã, né? Próximo. Tem que ligar seu microfone, Luiz. O que podemos concluir, né, sobre o motor DC? A gente verificou experimentalmente os fenômenos de indução eletromagnética, né, para o motor DC. O motor funcionou com a tensão de 9 volts, sem auxílio manual, e foi necessário aplicar diversos conhecimentos de engenharia para a fabricação desse motor, né? Como o Guilherme falou sobre os processos, né? A gente teve que fazer o desenho técnico. Depois a gente levou para o laboratório de materiais da faculdade e lá fizemos a Fresna, né? E usamos elementos de máquina e usamos um processo de fabricação no nosso laboratório. E na simulação do motor PMSM, através da simulação, foi possível a gente obter parâmetros, né, e características de um motor sem a necessidade de testá-lo experimentalmente. Então é isso, né? Trazendo aí um pouco da discussão, né? Eu acho que é importante a gente discutir um pouco, porque foi um motor que deu um pouquinho de trabalho, né? Eu acho que a gente ficou aí umas 2, 3 semanas batendo cabeça, porque algumas coisas não estavam saindo muito bem. Quando saiu bem, a gente teve que mudar o projeto, né? Então, assim, eu acho que é um experimento interessante e desafiador, apesar de pequeno e parecer simples, mas é complicado de fazer. Tem muita engenharia envolvida em pequena peça aqui também, né? Pode ver quando... Acho que também quando a gente termina, por exemplo, um escopo assim, definido, a gente precisa fazer vários ajustes até ele ficar refinado, né? Até a gente querer fazer que ele gire rápido, que a gente vai fazendo os ajustes assim, para não ter tanto atrito, né? E aí, ao longo do processo, os ajustes são necessários.
Aí tem a troca de imã, né? A gente procura um imã melhor, com a geometria melhor, como o Christian disse. Agora, quando executamos, deu certo, né? Agora a gente consegue ver que consegue fazer diversas evoluções no projeto, né? Quiser rodar mais rápido, uma interface melhor, aumentar às vezes, Aumentar o número de bobinas também, né? aumentar o tamanho dele, diminuir o peso, melhorar o eixo, enfim, tem muita coisa, né? E é um motor elétrico meio que futuro, né? Não tem como correr. Qualquer lugar que você vai tem um motor elétrico. Você vai pegar um elevador, é um motor elétrico. Carro vai virar um motor elétrico. Indústria toda movimentada com motores elétricos. Então, é interessante para a engenharia. É uma parte de conhecimento que agregou bastante, né? Pelo menos para mim. Eu acho que foi muito bom. Mexemos com quase todos os requisitos de engenheiro, né? Projeto, execução, CAD, cenário, fabricação, simulação de fresa, né? Tudo. Bastante coisa. Imprevisto, mudança de. Isso. Mudança Está repentina. rápido, né? Em soluções. Então, acho que foi um desafio, um aprendizado muito grande para todos, porque ajudou muito aí, pelo menos para mim também, foi bem importante isso aí. E no final deu certo, né? Isso é importante. No final deu tudo certo. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa para dizer, acrescentar? Não? Então é isso. Então a gente encerra o vídeo por aqui. Essas são nossas referências, né? Onde a gente tirou algumas inspirações, alguns conceitos. E é isso. Eu agradeço aí pelo tempo do ouvinte, da pessoa que está vendo a gente aí. E fica aqui o nosso agradecimento e o nosso obrigado. Então, tchau, tchau. Agradeço a vocês aí pela paciência, atenção, dedicação a todos. Foi bom participar, aprendi muito com vocês aí, obrigado. Obrigado a você, tamo junto. Valeu, Cristian. Valeu aí, galera.